Olá, aqui eu quero explicar para vocês o que são as condutâncias de corda e como graficamente elas ajudam a gente a entender a geração do potencial de repouso. Então, o primeiro conceito importante é lembrar que o potencial elétrico da membrana é uma situação de equilíbrio do fluxo de íons pela membrana, ou seja, o potencial onde o fluxo de cargas positivas e negativas se iguala e se cancela. Então, se eu tenho uma membrana que permeia vários íons, como a membrana das nossas células, então tem canais para potássio, sódio, cálcio, cloreto, eu vou ter sempre a situação onde o fluxo, por exemplo, de cátions para fora vai ser igual ao fluxo de cátions para dentro, tá certo? Ou a mesma coisa para os ânions. Resultado, eu nunca vou ter um fluxo líquido de uma carga a mais do que a outra. Eu sempre vou ter um balanço de fluxo de cargas através da membrana. Então vamos primeiro lembrar também agora da lei de Ohm. A lei de Ohm diz que qualquer corrente que passa por uma resistência gera uma diferença de potencial. Vamos transformar essa resistência em condutância. Lembra? Resistência é o inverso da condutância. A gente está medindo a mesma coisa com duas medidas diferentes. A capacidade de passar eletricidade ou a dificuldade de passar eletricidade. Uma é o inverso da outra. Então agora eu transformei a lei de Ohm usando a condutância. Então, condutância é igual a corrente sobre voltagem. Por que eu fiz isso? Porque eu vou trabalhar com os gráficos de corrente sobre voltagem, que eu estou mostrando aqui, que são os gráficos mais comuns em eletrofisiologia. Então aqui eu tenho um gráfico que justamente segue a lei de Ohm. Tá? Um gráfico onde você tem uma diferença de potencial, você tem uma corrente, seja ela positiva ou negativa. Então é sempre importante lembrar que o potencial elétrico depende da carga. Tá? Quando você tem zero, você não tem nenhuma diferença de potencial elétrico, então não tem nenhuma energia que puxa as cargas pelos seus condutores. Agora aqui vem um pouco o bizarro, que é um conceito biofísico. Aqui vocês estão vendo que um potencial negativo está produzindo uma corrente negativa e um positivo uma corrente positiva. O bizarro é que se você imaginaria o oposto, que um potencial negativo traria cargas positivas. E realmente é isso que acontece. Potenciais negativos atraem cargas positivas para dentro da célula e vice-versa. Só que a conversão eletrofisiológica diz que qualquer entrada de carga positiva dentro da célula é representado como uma corrente de valor negativo. Então vamos explorar um pouco esses conceitos eletrofisiológicos, que são importantes aqui para a gente. Então, convenção eletrofisiológica de correntes que a gente usa é o seguinte: correntes em entrada, vamos olhar aqui nesse ponto, são correntes negativas. Significa entrada de carga positiva ou saída de carga negativa. Pensando em íons, entrada de sódio ou potássio ou saída de cloreto pelos seus canais. Então, se vocês virem em um trabalho de eletrofisiologia uma corrente elétrica negativa, quer dizer que deve ter ou cátions entrando na célula ou ânions saindo. Mas sempre lembrando, você não está vendo que existem... Isso é um pouco estranho, mas você pode ver uma corrente por um cátion, mas está saindo correntes, tem alguma outra corrente iônica que contrabalança que você não está vendo, entre aspas, ali na sua medida, mas não preocupa com isso, tá? Da mesma forma, a corrente positiva significa a saída de um cátion ou a entrada de um ânion. Então essa convenção eletrofisiológica é bem antiga, e não interessa porque se convencionou assim, a gente até nem sabe direito, porque isso está mais de 60, 70 anos, que se começou a mostrar desse jeito e as pessoas seguiram. Então vamos ver um gráfico agora de corrente iônica. Então vocês lembram que da força eletromotriz. Então, num resistor ôhmico, o zero de potencial é o zero de corrente. Agora, quando a gente trabalha com uma célula que tem uma diferença de concentração de íons dentro e fora da célula, o potencial, o zero de corrente não vai ser mais um valor de zero, ao menos que as concentrações iônicas sejam iguais. Então, o zero de corrente é o potencial de equilíbrio daquele íon.
Então aqui eu tenho um gráfico de corrente e voltagem, corrente I sobre voltagem V, tá? E pela lei de Ohm, essa inclinação me dá a condutância de um íon. Então aqui eu tenho a corrente, por exemplo, do potássio, onde você tem a reversão. Quando fala reversão é quando a corrente passa do valor negativo para o positivo. Tá? Então o potencial de equilíbrio do potássio é o ponto zero da corrente, quando você não tem corrente. E aqui o do sódio. E a inclinação dessa corrente é a condutância. Então eu tenho aqui que a corrente é igual a condutância vezes a força eletromotriz daquele íon. Que a força eletromotriz é o potencial de membrana menos o potencial de equilíbrio iônico. Então está vendo que aqui a corrente aumenta, em qualquer sentido, à medida que ela se afasta do potencial de equilíbrio iônico. Tá? Quanto mais longe desse potencial de equilíbrio eletroquímico, maior é a força eletromotriz daquele íon, ou seja, mais força ele sente para impulsionar o seu movimento, seja ele do lado em resposta a um campo elétrico positivo ou negativo. Tá? E essa inclinação aqui me diz a condutância, ou seja, quanto maior a inclinação, mais corrente está passando em resposta a um determinado potencial. Então, vocês estão vendo aqui, vou pegar esse potencial aqui X, passa muito mais potássio, que é aqui em azul, do que sódio, do que aqui em vermelho. E por que a gente chama isso de condutância de corda? Porque a gente pode mudar essas condutâncias como se fosse uma corda presa aqui nesse eixo, tá? Isso que vocês vão ver com que a gente vai brincar com isso. Então vamos relembrar a equação da condutância de corda simplificada, aquela que descontou, ignorou o cloreto e o cálcio. Ela me diz que o potencial da membrana é igual à soma do potencial de equilíbrio do potássio mais do sódio, onde que esses valores são ponderados pelas condutâncias relativas do potássio e do sódio. Então aqui eu tenho que o potencial de membrana é dado pela condutância relativa do potássio vezes o potencial de equilíbrio do potássio mais a condutância relativa do sódio vezes o potencial de equilíbrio do sódio. Evidentemente, se a condutância do potássio for muito maior que a do sódio, o potencial de membrana se aproxima do equilíbrio do potássio e vice-versa. Se a condutância do sódio for muito maior que a do potássio, o potencial de membrana vai se aproximar desse equilíbrio. E, evidentemente, vai ter situações intermediárias. Tá bom? Se for 50%, 50%, você vai ter um ponto intermediário aqui. Como eu disse, essa equação não é a que mais fidedignamente reproduz o potencial de membrana, mas ela é a mais fácil de entender e o conceito atrás dela está correto. Então vamos voltar no gráfico. O que a gente chama de potencial de repouso, ou de qualquer potencial, é quando as correntes de sódio e potássio são iguais a zero. Da mesma forma, eu estou ignorando que existem outras correntes aqui, porque em muitas células são esses dois íons que importam. Ou seja, se eu pegar essa célula, que tem essa condutância ao potássio específica grande, e essa ao sódio pequena, qual que é o potencial elétrico da membrana? Se a membrana fosse só permeável ao potássio, ia ser o potencial de equilíbrio do potássio. Se ela fosse só permeável ao sódio, ela ia ser o potencial de equilíbrio do sódio. Como ela é permeável aos ambos íons, o potencial da membrana vai ser o equilíbrio, como eu disse. Então você tem que ir aqui no gráfico e ver qual o ponto, né, do eixo de voltagem, do eixo X, que a corrente de potássio é exatamente oposto da corrente de sódio. Ou seja, é o potencial que a saída de potássio, lembra, corrente positiva é saída de cátion, é exatamente igual à entrada do íon sódio. Então esse é o potencial de repouso. E vocês estão vendo graficamente que ele é mais próximo do equilíbrio do potássio porque essa condutância é maior. Mas nota que as correntes de íon, quantidade de sódio e potássio que entra e sai está igual, ela se cancela. Porque tudo tende a entrar nesse equilíbrio. Tudo na vida, digamos assim, tende a chegar no equilíbrio termodinâmico. Tudo no universo. Bom, então vamos ver então. Vamos mostrar então que realmente é o que está acontecendo aqui. Então se essa condutância é maior, né, de acordo com a equação de condutância de corda, eu estou puxando o valor para esse ponto aqui. É o que eu estou vendo aqui. Por ela ser maior, ser mais inclinado,
Esse é o potencial, eu não preciso escapar muito desse eixo potencial de equilíbrio do potássio para produzir uma corrente que contrabalança de sódio. Então vamos demonstrar isso agora da seguinte forma. Vamos aumentar a condutância da membrana ao sódio, como ocorre no potencial de ação. Agora, eu tenho mais ou menos a mesma condutância da membrana ao sódio do que ao do potássio. E agora vejo pontos de equilíbrio. Agora é um valor bem distante do equilíbrio do potássio. Valor até positivo, um pouco positivo, tá? Então, nessa situação, o potencial de repouso da membrana seria um valor positivo, tipo, vamos supor, 10 milivolts aqui. Então, eu consigo mudar drasticamente o potencial de membrana sem mudar qualquer concentração iônica, apenas aumentando a condutância da membrana em específico. Como que a gente faz isso? Abrindo canais iônicos. Então, vocês vão ver na aula de potencial de ação, ou já viram, que se abre canais de sódio dependentes de voltagem e imediatamente você puxa o potencial da membrana para um valor positivo, que é mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio. Então voltamos na situação original. Então aqui eu tenho um outro exemplo onde eu posso tornar o potencial de membrana mais positivo sem mexer na corrente de sódio. Eu estou agora diminuindo a condutância do potássio. Então eu vejo que dessa forma o ponto de equilíbrio também está mais distante do equilíbrio do potássio. Então a membrana agora saltou de um valor que estava com o potencial próximo desse valor do potássio para um valor mais positivo, no caso aqui talvez menos 10 milivolts. Então eu também posso alterar esse potencial diminuindo, por exemplo, a condutância ao potássio, que agora o ponto de equilíbrio vai ficar mais próximo, vai chegar mais um pouco mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio. Da mesma forma, se aumentar a condutância do potássio, eu vou puxar mais próximo ainda do potencial de potássio. E os neurônios fazem isso. Eles produzem potencial de ação, abrindo condutância de sódio, mas também podem hiperpolarizar a membrana, aumentando a condutância de potássio, ou podem despolarizar a membrana, fechando a condutância de potássio. Então, eu vou voltar nessa situação só para tirar uma dúvida que pode aparecer. Então, professor, você pode perguntar, quando tem um potencial de ação, abre canais para sódio, eu vejo aquele fluxo de sódio. Então quer dizer que está saindo mais potássio? Sim, veja só, está saindo mais potássio. E por onde esse potássio está saindo? Por canais de potássio que estão abertos ou que vão se abrir. Canais de potássio de vazamento ou sensíveis de potencial. Então sempre é um equilíbrio de correntes, tá, gente? Sempre é um equilíbrio. E que puxa para aquele valor. Quando a gente faz o experimento de volta de Clamp, a gente artificialmente tira desse equilíbrio injetando uma corrente para um eletrodo. E aí a gente consegue medir uma corrente de íon através da membrana, mas sempre vai ter uma corrente pelo eletrodo intracelular que vai compensar esse valor. Mas isso é meio técnico, eu não quero que vocês se preocupem. O conceito importante agora é entender a equação de condutância de corda e esses gráficos, porque eles ajudam a gente a entender como que gera um potencial de membrana. Tá bom? Então sempre lembrando, o potencial elétrico de membrana é uma energia. É um conceito físico. E é gerado pela combinação de energias e potencial de equilíbrio eletroquímico que os íons sempre tendem a chegar. E como que a membrana é permeável mais o íon, a energia potencial elétrica resultante desse fluxo iônico vai depender das condutâncias dos íons que passam pela membrana. E quanto maior a condutância, mais ele puxa o potencial elétrico para próximo do potencial de equilíbrio dele. Se passasse apenas um íon, seria exatamente o potencial de equilíbrio. Então, espero que isso ajude vocês a entenderem o fenômeno da bioeletrogênese.